Pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a uma aula de língua portuguesa. O assunto que vai ser tratado hoje é o assunto de concordância verbal. A partir dessa nossa aula, dessa exposição de conteúdos e da apresentação desses slides, vocês vão revisar as principais regras de concordância, os principais casos de concordância, tá bom? Comecemos aqui pela definição. Qualquer gramática normativa que você pesquisar, todas elas vão ser unânimes em dizer que concordância verbal é a concordância do sujeito com o verbo. Como assim? É a concordância do sujeito com o verbo em número e em pessoa, tá certo? Se você tem um sujeito no singular, você tem um verbo no singular. Se você tem um sujeito no plural, você vai ter que usar o verbo no plural, bem como obedecendo a pessoa, certo? Primeira, segunda ou terceira pessoa, ou do singular ou do plural, tá ok? Essa é a definição. Já nessa parte introdutória, você já nota que há 3 exceções. Haverá 3 situações em que o verbo e o sujeito, eles, embora estejam na mesma frase, na mesma oração, eles não vão estar concordando. A gente vai ver daqui a pouco que essa concordância, às vezes, pode se dar por atração de uma outra palavra que esteja na frase que não é o núcleo do sujeito, ou então com a ideia, tá certo? A concordância ideológica que chama, que a gramática que usa essa nomenclatura, sileps de número, sileps de pessoa, tá bom? Você vai conseguir visualizar isso de uma maneira mais clara e mais didática a partir do momento que você vê os exemplos. Ok? Tá aí 4 exemplos iniciais. Tu tinhas razão quando falaste. Nós precisamos voltar aqui. Carlos e Pedro saíram juntos. A maior parte dos sócios deste clube é rica. Tá ok? A partir dessas 4 orações, se você observar, não é? O sujeito e o verbo estão concordando, tanto em número quanto em pessoa. Veja aí, ó. Tu tinhas, o tinhas está na segunda pessoa do singular, porque tu é segunda pessoa do singular. Razão quando falaste. Observe que a forma verbal falaste está na segunda pessoa do singular, porque faz referência ao tu, tá ok? Tu tinhas razão quando tu falaste. A mesma coisa acontece com a frase número 2, nós precisamos voltar aqui. Veja que precisamos está na primeira pessoa do plural, porque o sujeito é um pronome da primeira pessoa do plural, o pronome pessoal do caso reto nós. Carlos e Pedro saíram. Carlos e Pedro é o sujeito da oração, é um sujeito composto, né? São eles, são 2 pessoas, então fica aí no plural, terceira pessoa do plural. A maior parte dos sócios deste clube é rica. O sujeito dessa oração é a maior parte dos sócios, ok? Deste clube, a maior parte dos deste clube. Só que o núcleo do sujeito é só o parte. Então, por isso que a forma verbal ser ali está no singular. É. Tá ok? Ó. Então, aqui são os exemplos naquilo que a gente chama de concordância regular. É a concordância orientada pela gramática normativa, é a concordância que tem que ser feita com a palavra, com o núcleo do sujeito. Aquelas situações que eu falei, né, há pouco, da concordância que é feita com uma outra palavra que não é núcleo do sujeito ou com a ideia, vai aparecer aqui. Ó. Vou voltar aqui. É o que a gente chama de concordância irregular. A maior parte dos sócios deste clube são ricos.
Coisa curiosa é criança em dia de chuva. Como ficam inquietos. Os brasileiros somos um povo esperançoso. Então, você tem 3 exemplos. Se você observar a concordância, a maior parte dos sócios deste clube são ricos. Veja que a concordância não está sendo feita com o núcleo do sujeito, que é parte, e sim com um elemento mais próximo, que é sócios. Tá ok? Ó? É a chamada concordância irregular. Essa concordância ela é correta, também ela é aceita pela gramática. São concorda por atração com sócios, né? O verbo ser. Coisa curiosa é criança em dia de chuva. Como ficam irrequietos. Se você observar, fica ou não concorda com criança, e sim com a ideia. Então, certo? Ó. Coisa curiosa é criança em dia de chuva. Como ficam irrequietos. Né? Que ele concorda com a ideia, no plural. São muitas crianças. Os brasileiros somos um povo esperançoso. Veja aí que o sujeito é os brasileiros, mas a concordância é feita, ó, com o pronome pessoal nós, que está elíptico. Você concorda com a ideia, certo? Então, veja aí, né, que a concordância, né, ela segue aí essas 2 linhas, a concordância regular e a concordância irregular, que são só esses 3 casos. Vamos às regras. O sujeito, quando vem depois de um verbo. Veja aqui alguns exemplos. Ó. Por dia, bastam 5 minutos de exercício. Apareceram as fórmulas salvadoras. Surgiram, após acalorada discussão, boas soluções. Se você observar no próximo slide, você tem aí, ó, por dia, bastam 5 minutos de exercício. O sujeito aí é 5 minutos. É um sujeito que está no plural. Portanto, ó, bastam 5 minutos de exercício, concorda, sujeito e verbo em número e pessoa. Apareceram as fórmulas salvadoras. As fórmulas salvadoras é uma palavra no plural, como concorda, sujeito e verbo em número e pessoa, o verbo aparecer fica no plural. Apareceram as fórmulas salvadoras. Surgiram, após acalorada discussão, boas soluções. Nesse caso aí, você tem um sujeito um pouco afastado do verbo, mas ele continua sendo um sujeito no plural. Portanto, o verbo surgir só pode estar no plural, ok? Observe que nesses 3 casos aí, você tem uma situação de sujeito simples. 5 minutos, as fórmulas salvadoras e boas soluções, embora esteja no plural, é um sujeito simples. Quando esse sujeito que vem depois do verbo é um sujeito composto, aí você tem um outro pensamento. Vejamos aí os exemplos. Ó. Bateram à nossa porta um mendigo e seu filho. Aí você tem que um sujeito composto, um mendigo e seu filho. Reinavam a paz e o silêncio ali. Você também tem um sujeito composto, a paz e o silêncio. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras ficarão. Outro sujeito composto, o céu e a terra. Chegou Paulo e o seu irmão. Paulo e seu irmão, sujeito composto. Observe, ó, que quando o sujeito é composto, você tem 2 possibilidades de concordância. Bateram à nossa porta um mendigo e seu filho. Você vê aí que o verbo está no plural, porque o mendigo e seu filho é um sujeito composto, são 2 núcleos, portanto, ele vai para o plural. Agora, existe também a possibilidade de você concordar apenas com o elemento mais próximo, que é só o mendigo. Aí a frase fica assim: bateu à nossa porta um mendigo e seu filho. Tá ok? Seguindo esse raciocínio, são possíveis as concordâncias. Reinavam a paz e o silêncio. E reinava a paz e o silêncio. Veja aí, ó, concordando com os 2 elementos ou concordando com o mais próximo. Passará o céu e a terra,
mas as minhas palavras ficarão. Concordando passará apenas com o céu que é o mais próximo, ou concordando com o sujeito inteiro. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras ficarão. Da mesma forma, chegou Paulo e seu irmão, concordando apenas com Paulo, que é o elemento mais próximo, ou chegaram Paulo e seu irmão, concordando com o sujeito todo. Tá certo? Observe que nos casos agora, o sujeito é composto. Então, assim, quando você tem o sujeito depois do verbo, aí você tem que prestar essa atenção. Esse sujeito que está depois do verbo, ele é simples ou ele é composto? Se ele for simples, você concorda normalmente, não é? Com a palavra, se ela está no singular ou no plural, obedecendo à pessoa. Se esse sujeito for composto, aí você tem a possibilidade de fazer a concordância regular com todo o sujeito, que é obriga que fique no plural, ou então com aquele elemento mais próximo. Tá ok? Ó? Então, a gente pode até, para organizar aqui didaticamente o nosso pensamento, considerar essa regra de concordância, sujeito após o verbo, como sendo uma regra número 1, certo? E a partir dela a gente vai listando as outras. Vamos aqui para uma segunda regra. Mas antes da segunda regra, uma observação ainda. O sujeito composto antes do verbo levará sempre o verbo para o plural. Então, ó, se o sujeito estiver antes, sempre plural. Aí os exemplos. O mendigo e seu filho bateram à nossa porta, sempre no plural, obrigatoriamente no plural. A paz e o silêncio reinavam, ok? Sempre no plural, obrigatoriamente no plural, bem como o céu e a terra passarão, e Paulo e seu irmão chegaram. Só um pequeno detalhe, quando os termos forem sinônimos, aí fica no plural. A calma e a tranquilidade pairam naquele ambiente. Tá ok? Ó? Então, dentro dessa primeira regra do sujeito após o verbo, você tem duas observações aí que elas também são muito importantes, ok? Da possibilidade de você reconstruir a frase com o sujeito composto antes do verbo, que fica sempre no plural, ou numa situação em que você tem um sujeito composto, mas semanticamente esses dois núcleos eles são sinônimos. Então, mesmo sendo composto, o sujeito, aliás, o verbo fica no singular, ok? Agora sim, a gente vai passar para a regra número 2, perdão. É o verbo haver e o verbo fazer. Veja aí. Houve vários debates sobre o assunto. Havia candidatos despreparados. Na Bahia faz verões quentíssimos. Faz 2 anos que ele se formou. Tá vendo aí, ó? Você tem 4 frases. Essas frases, né, 2 delas construídas com o verbo haver e 2 delas construídas com o verbo fazer. O verbo haver e o verbo fazer, em algumas situações, vão ter de ser escritas sempre na forma de singular. Motivo? O verbo haver, com o sentido de existir, e o verbo fazer, indicando tempo, não devem concordar com as expressões que o acompanham. É por isso que essas frases aí, nas 4 situações, os verbos estão no singular. As locuções verbais com esses verbos assumem também a impessoalidade. O que é que ele chama de impessoalidade? Essa característica de o verbo não ser utilizado em sua forma de plural. Então, veja aí, ó. Deve haver debate sobre o assunto. Sempre no singular. Está fazendo 2 anos que ele se formou. Ok? Ó? Sempre no singular. O verbo fazer indicando tempo. O verbo haver, no sentido de existir, ele é impessoal, a gente acabou de falar. Agora, se for o verbo existir, aí ele vai concordar normalmente. Ó. Há coisas mais sérias a pensar ou existem coisas mais sérias a pensar. Se eu
escrevo, se eu opto em escrever essa frase com o verbo haver, ela fica no singular. Se eu opto em escrever essa frase com o verbo existir, ela flexiona normalmente, no caso aí fica no plural, porque coisas mais sérias é um sujeito que está no plural, tá certo? Então, ó, a gente tem aí duas regras já, não é? A primeira, com o sujeito após o verbo. A regra 2, o verbo haver e o verbo existir, ok? Então, vamos organizando aí. Vamos passar para a próxima. O que é que nos espera aqui mais na frente? Uma situação em que tem o verbo haver no sentido que não existir, ó, eles se houveram com dignidade. Eles se comportaram com dignidade, porque o verbo haver ele tem, né, uma série de outras acepções. Nem sempre o verbo haver vai ser um verbo sinônimo de existir. Tá aí um exemplo aí, em que você tem um verbo haver flexionado, ok? Vamos ver a próxima. Sujeito composto por pronomes pessoais diferentes. Vamos aqui, por exemplo, ó. Eu e tu vamos ao cinema. Tu e ele sois bons amigos. Por que essa concordância tem que ser feita assim? Tá aí a regra em cima. Leva o verbo para o plural, concordando com a menor pessoa, numericamente falando. Então, você tem aqui, ó, eu e tu vamos ao cinema. Tu e ele sois bons amigos. O verbo está na primeira pessoa do plural, porque a pessoa mais baixa numericamente falando é o eu, ó, que é de primeira, e o tu é de segunda. Então, é por isso que fica a concordância com o nós. O tu e ele, ó, um de segunda e de terceira, fica a concordância com o vós, tá bom? Então, a gente pode considerar isso aí como sendo uma terceira regra, não é isso? Ó, o sujeito composto por pronomes pessoais diferentes. Aí tem uma observação aqui. Na linguagem coloquial, aceita-se a construção tu e ele são bons amigos. Motivo, porque o conjunto tu mais ele equivale ao pronome de tratamento vocês. Tá ok? Ó. Então, se for tu e ele, você pode fazer com a terceira pessoa concordando com vocês. Tá bom? Passando adiante. Sujeito composto ligado por ou por nem. Porque até agora a gente falou do sujeito composto. Normalmente o sujeito composto ele é ligado pelo i, não é isso? João e Carlos, Pedro e Maria, o time azul e o time vermelho. Mas existem situações que esse sujeito composto ele é ligado por uma outra conjunção, pela conjunção ou pela conjunção nem. Então, ó, assim, a regra, né, antes dos exemplos, vai dizer o seguinte: ó, quando o sujeito for composto, ligado por ou por nem, o verbo pode ir para o singular ou para o plural, tá ok? Se houver ideia de ação individual, de exclusividade, o verbo fica no singular. Se houver ideia de ação conjunta, o verbo fica no plural, tá certo? Então, veja aí, pelos exemplos. A neve no inverno ou o sol tropical atraem os turistas. Essa é uma ação conjunta. Os dois atraem. Então, veja que aí o verbo tem que ir para o plural. Eles não se excluem. As duas coisas, elas se complementam, não se excluem. Pedro ou Luiz receberão a resposta, pois ambos devem saber a verdade. Também uma ação conjunta, tanto um quanto o outro vão receber a resposta. Nem as greves, nem a recessão preocupam o ministro. É uma ação conjunta, as duas não preocupam o ministro. Então, quando você tem um sujeito composto com o ou, com o nem, semanticamente dá essa ideia de ação conjunta, o verbo fica no plural. Agora, você pode ter situações em que os elementos se excluem. Veja aí, ó. O pai ou filho será escolhido o presidente da fábrica. Só um será escolhido. É por isso que o verbo está no singular. Pedro ou Luiz receberá a resposta, pois não quero responder a ambos.
Então, cada um vai receber a resposta individualmente. Nem João nem Marcos será o juiz da partida. Seja nenhum nem outro, né, será. Então, observe que esse tipo de sujeito composto ligado pelas conjunções ou e nem, a concordância ela é feita numa perspectiva semântica, de sentido, tá ok? A gente não vai se sustentar apenas na regra geral, na palavra, né? Nas duas palavras, dois núcleos, vai depender do sentido, tá bom? Passemos aqui para uma próxima regra. Tem uma observação ainda, ó. A expressão um ou outro pede o verbo no singular sempre. Então, qualquer frase que você tiver um ou outro, ó, um ou outro pássaro cantava ao amanhecer, singular. Uma ou outra estrela brilhava no céu, singular. A expressão nenhum nem outro pede também um verbo no singular. Então, qualquer frase que você encontrar com esse tipo de sujeito, ó, suspeitava que nenhum nem outro disse a verdade, tá certo? Então, veja aí, né, uma observação ainda, né, como um desmembramento da regra anterior. A expressão mais de um, você tem três situações para ela. Normalmente o verbo está no singular, tá aí a frase. Mais de um orador fez alusão ao jornal. Ok? Como é um singular. Quando é que ela vai para o plural? Se ela aparecer repetida. Mais de um povo, mais de uma nação foram arrasados na guerra. Se tiver ideia de reciprocidade, também fica no plural. Ao exemplo, mais de um voluntário deram-se as mãos. Ok? Então, a expressão mais de um, você tem três situações para ela. Uma de singular e duas de plural. Também sustentado na perspectiva de sentido. Bom? Quando você tem um verbo e um se, tá ok? Ou então um se e um verbo, dependendo da situação de colocação pronominal, você vai pensar assim, ó. Em construções do tipo, vendem-se casas, consertam-se calçados, aluga-se um apartamento, o verbo deve concordar com a expressão que o acompanha, porque ela é o seu sujeito. Se a expressão vier precedida da preposição, ela não será sujeito. Pelo exemplo, fica mais fácil você perceber. Alugam-se casas. Por que é que está no plural? Porque não tem a preposição depois do verbo mais o se. E essa frase é uma forma de voz passiva. Ela pode ser substituída por essa construção. Casas são vendidas, que comprova que casa é o sujeito. Do mesmo jeito, quando eu digo aluga-se um apartamento é alugado. É por isso que o aluga está no singular, porque apartamento é sujeito. Consertam-se calçados. Calçados são consertados. Por isso que o consertam-se está no plural, porque calçado é sujeito. Então, assim, se não tem a preposição, você faz a concordância com a palavra que vem depois. Se houver a preposição, aí o verbo vai ficar no singular. Ó, se o termo que acompanhar o verbo vier preposicionado, não haverá sujeito, porque o sujeito não pode ser preposicionado. Portanto, o verbo ficará no singular. Até os exemplos. Ó. Precisa-se de operários, necessita-se de secretárias, aqui se assiste a bons filmes, o cita antes do verbo por uma questão de colocação pronominal, lá se obedece às autoridades, ok? Ó, então, assim, se não tem a preposição, você faz a concordância com a palavra. Se tem a preposição, fica no singular, porque esse aí se configura como um sujeito indeterminado, tá ok? Vamos para a próxima. Uma expressão partitiva, que é esse tipo de frase, quando você fala assim, uma porção de moleques me olhava admirados. Uma porção de moleques me olhavam admirados. Veja que pode estar no singular ou no plural.
concordando com porção, né, que é o núcleo do sujeito, ou concordando com moleques, né, por proximidade. O resto dos doces está na cozinha, concordando com o resto, que é o núcleo do sujeito. Ou concordando com doces por aproximação. O resto dos doces estão na cozinha. Então, as 4 frases aí estão corretas, ok? A maior parte deles é da Bahia. A maior parte deles são da Bahia. Então, numa expressão partitiva, vai ter situação que pode estar no singular ou no plural, ok? Com expressão fracionária, só vai para o plural, né, se passar de 2. Se a expressão for inferior a 2 unidades, o verbo ficará sempre no singular. Então, está aí um exemplo. Ó. É 1h58. Enquanto tiver uma unidade, mesmo sendo decimal, sendo um número quebrado, mas se começa com 1, é singular. 1,5 salário parece pouco. Ó, por que parece? Porque é só 1,5 salário, certo? Então, com expressão fracionária, funciona assim. Só vai para o plural a partir de 2 unidades. São 2 horas, aí, ó, aí já vai para o plural. 5 salários parecem ser suficientes. Faltou o S aí para o plural. O sujeito representado pelo que, a concordância com o antecedente. Ó, és tu que deves assumir a responsabilidade. Somos nós que iremos à tua presença. Eram eles que mais erravam. Observe isso aqui com os destaques. És tu que deves assumir a responsabilidade. Por que é deves? Porque concorda com o antecedente. Então, antes do que? Ó, somos nós que iremos. Porque concorda com o antecedente que está antes do que. Eram eles que mais erravam. Ó, eles é que vai puxar essa concordância. Isso quando o sujeito for o que. Quando for o quem, ó, aí você tem 2 opções de concordar com quem ou com o antecedente. Então, você pode falar essa frase assim: somos nós quem deve pagar, somos nós quem devemos pagar. Não sou eu quem manda na fábrica, não sou eu quem mando na fábrica. Então, veja aqui, ó. Somos nós quem deve, o deve concordando com quem, ou somos nós quem devemos, o devemos concordando com nós. Não sou eu quem manda, concordando com quem, ou não sou eu quem mando, concordando com o eu. Então, quando for o que, só concorda com o antecedente. Quando for o quem, pode concordar com o antecedente ou com a terceira pessoa do singular, que, né, vai ser o quem, tá bom? Sujeito com plural aparente. Como assim? Tem nome de cidade, tem nome de livro, tem nome de filme, que são palavras no plural. Então, nesse caso aí, ó, você vai concordar só, assim, você só vai colocar no plural se tiver um artigo no plural. Então, veja os exemplos aí, ó. Campinas não o esquecerá. Campinas é uma palavra no plural, mas está falando da cidade, é por isso que está no singular. Campinas não esquecerá. Efêmeras é o título da segunda parte do livro. Então, Efêmeras é o nome de um livro. Por isso que ele está no singular. Os Estados Unidos intervieram na guerra. Aí você tem o plural intervieram, porque Estados Unidos vem com um artigo. Os Lusíadas são um poema épico de Camões. Coloca no plural porque os, né, está no plural. Concorda com o artigo. Então, funciona assim. Quando você tiver um sujeito que aparentemente está no plural, normalmente é nome de obra, ou é nome de livro, ou é nome de cidade, aí você se orienta pelo artigo, tá ok? Sujeito resumido por um pronome indefinido. Um sujeito composto, com vários elementos. Aí você tem um elemento que resume todos, como assim, por exemplo, ó,
A pasta, a caneta, o fichário, os documentos, tudo pertence ao meu colega na empresa. Então, mesmo o sujeito sendo composto, ele vai ficar no singular, porque o tudo, não é, fez essa função aí de resumir os outros elementos anteriores, ok? E, por fim, uma vez assistida essa aula, você vai entrar no link, tá certo? Eu vou colocar esse link aqui no Microsoft Teams, como vou colocar o link também, né, no YouTube, nos comentários, para que você possa responder as questões e me enviar, tá certo? Então, vou finalizar por aqui esse momento e vocês, né, respondam as questões e a gente depois, numa reunião ao vivo, no encontro ao vivo, a gente dá continuidade a esse tema, tá ok?